amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Quantos estão alegres? Estou muito feliz também, estou muito feliz porque eu estou na casa do meu Pai, amém? E esse domingo foi poderoso. Queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem está procurando, diga misericórdia. Amém, um povo bom de Bíblia, né? Amém? Gênesis, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois destas coisas, que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar de Deus, lhe disseram. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse-lhe Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse-lhe Isaque a seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. E os dois iam caminhando junto. Havendo eles chegado no lugar, disseram: Edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o menino e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém, irmãos? Fecha teus olhos aí. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar por tudo que o Senhor já fez nessa noite, pelos louvores, meu Deus, pela tua presença maravilhosa neste lugar. Agora, meu Deus, te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos receber aquilo que tu tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, aonde essa palavra for, os teus filhos possam receber o milagre, meu Deus, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles que vão acessar o YouTube, meu Deus, que o Senhor possa de alguma forma falar com eles através da tua mensagem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria compartilhar com vocês uma palavra que eu dei o tema: princípios que nos leva à vitória. Vamos repetir comigo? Diga: princípios que nos leva à vitória. Agora você vai falar como um vitorioso. Diga: princípios que nos leva à vitória. Amém?
No livro de Gênesis capítulo 22, versículo 1, começa falando da história de Abraão, onde Abraão tinha um filho, teve um filho, fruto da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão e Sara. E o Senhor, a Bíblia, ela relata que por algum tempo, Abraão, ele ficou um pouco distante do Senhor. Abraão, ele acabou dando mais atenção a Isaac do que ao próprio Deus. E Deus, ele já tinha feito uma promessa, como o pastor falou, a Abraão, né? E parece algo distorcido, porque Deus, ele faz uma promessa a Abraão, e agora Deus, ele pede aquilo que ele tinha prometido a Abraão em sacrifício. E nós começamos a perceber que o Senhor, ele fala com Abraão, e Abraão, mesmo ele estando ali, com esse cuidado com Isaac, com essa proteção como pai, né, como mantenedor, como cuidador, Abraão, ele tem os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, e Abraão, ele responde ao Senhor de prontidão, e o Senhor, ele no mesmo momento, ele orienta a Abraão a pegar Isaac e levar até um determinado local e sacrificá-lo. E Abraão, como pai, o seu único filho, né, Abraão, ele não duvida, né, ele não esboça nenhuma reação negativa, porque ele confiava no Senhor, porque Abraão, ele já tinha recebido a promessa que ele ia ter um filho, e o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. E Abraão, ele leva Isaac, reúne o seu servo, e Abraão vai até aquele local para sacrificar Isaac. E nos dias de hoje, o Senhor, ele tem nos incomodado, o Senhor, ele tem nos confrontado a respeito da busca, através do sacrifício. O Senhor, ele tem nos chamado a nós despertarmos para um novo tempo, para algo que ele tem preparado para nós. E nós percebemos que todo princípio, ele é executado dentro de uma realidade, dentro de uma legalidade de Deus. Então ele leva Isaac, e ele sai daquele local, crendo que o Senhor ia vir com a provisão. E a palavra dessa noite é uma palavra de vitória, é uma palavra de conquista. Mas como nós podemos falar de conquista, de vitória, se Abraão está fazendo um sacrifício? Nós estamos falando de morte, nós estamos falando de sacrifício. A pandemia, ela veio, ela trouxe, muitas pessoas perderam as suas vidas, muitas pessoas foram levadas, mas muitas pessoas sobreviveram, muitas pessoas prosperaram, muitas pessoas avançaram, muitas pessoas cresceram. E isso é o propósito do Senhor para mim e para a tua vida. Todo princípio executado dentro de uma legalidade de Deus, ele leva à vitória, mas todo princípio quebrado abre uma brecha. Abraão, ele estava com Isaac, né? Com certeza, quando Sara concebeu Isaac, Abraão acabou dando mais atenção para Isaac, né? Abraão começou a ter aquele cuidado especial e começou de alguma forma ter um distanciamento com o Senhor. Então o que era para ser bênção estava acabando gerando uma maldição. Mas o Senhor, ele se revela a Abraão. O Senhor, ele fala com Abraão. O Senhor, ele pede Isaac como sacrifício. E Abraão, ele na mesma hora, ele ouve o Senhor. O Senhor tem despertado a sua igreja através dos profetas, na busca, no levantar, pois a igreja tem andado distraída, tomado atalhos. A prática aos princípios de Deus leva à vitória. A Bíblia fala que a vitória é nossa, é do povo de Deus. Diga: a vitória é minha. Agora diga: a vitória é minha. A vitória é minha, é sua. O Senhor, ele promete na sua palavra a vitória. O Senhor promete na sua palavra a conquista.
O Senhor, Ele promete na sua palavra o milagre, e nós precisamos tomar posse desse milagre. E nós entendemos aqui que há atitudes que vai nos levar à vitória, e a primeira atitude de um conquistador, de um vitorioso, é ele ouvir a voz de Deus. Diga, ouvir a voz de Deus. Diga, ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão, quando o Senhor falou com ele, ele estava naquele momento com Isaac, mas os seus ouvidos foram abertos, e Abraão começou a ouvir o que Deus queria para ele. Então Abraão, ele saiu daquele local para sacrificar Isaac, mas Abraão voltou com um milagre. Amém? Você pode ter saído da sua casa hoje em busca do seu milagre. Você pode ter saído da sua casa em busca da sua conquista. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele está vindo com uma porção de milagre, uma porção de conquista, uma porção de vitória sobre a minha e a tua vida. Aleluias! Deus fala com Abraão. O Senhor tem falado a respeito da distração. Abraão estava distraído. Abraão estava se preocupando só com o menino. Abraão não estava mais buscando ao Senhor. E essa distração, ela estava trazendo um distanciamento entre Abraão e Deus. Mas o Senhor, Ele tem nos despertado. O Senhor, Ele tem se levantado através dos profetas. O Senhor tem trazido pessoas aqui e tem nos orientado a nós nos levantarmos. O Senhor tem trazido pessoas aqui e tem nos orientado a nós buscarmos mais o Senhor, porque o milagre é certo. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós cremos, quando nós colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor tem orientado na sua palavra, a vitória, ela é certa. Amém, irmãos? O Senhor tem falado a respeito da distração, os atalhos que muitas das pessoas têm tomado, o jeitinho brasileiro de levar a vida. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. Doar dói, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor, ela me transporta para um lugar seguro. A voz do Senhor, ela me traz segurança. A voz do Senhor, ela me traz paz. Abraão, ele não ficou desesperado. Abraão, ele não ficou preocupado. Mas Abraão, ele estava convicto que o Senhor ia fazer com que ele voltasse com o filho de volta. Porque esse é o propósito do Senhor para mim e para a tua vida. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar a atitude de ouvir a voz de Deus. Deus tem se revelado à sua igreja. Deus tem falado à sua igreja. Deus tem levantado pessoas para direcionar o povo dele ao caminho correto. O Senhor, Ele tem chamado eu e você para viver esses princípios. O Senhor, Ele tem nos chamado para conquistar. O Senhor, Ele tem nos chamado para ser vitorioso. O Senhor, Ele tem nos chamado para andar de vitória em vitória, não de derrota em derrota. O propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida é uma vida de vitória, é uma vida de conquista, mas nós precisamos fazer aquilo que Ele tem nos orientado. O Senhor orientou Abraão a sacrificar Isaac. Abraão saiu daquele lugar em direção ao lugar que ele ia sacrificar Isaac. E Isaac, sem saber de nada, perguntou: aonde nós vamos? E Abraão fala que nós vamos adorar ao Senhor. Então, quando nós saímos da nossa casa, quando nós viemos em direção à casa do Senhor, nós viemos com esse propósito de adorar ao Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo esteja andando para trás, você dá um passo para frente, dois para trás, o Senhor continua no controle da situação. O Senhor, Ele continua no controle da situação. O Senhor, Ele não perdeu o controle da situação, meu irmão. O Senhor, Ele está trabalhando na tua causa. O Senhor está trabalhando nos teus projetos. O Senhor, Ele está trazendo os teus sonhos. Quem tem sonho aí, diga glória a Deus. Quem tem projeto aí, diga aleluia.
o Senhor ele vai fazer acontecer todos os teus sonhos. Amém? Segundo, obedecer a Deus. No versículo 2, fala que, versículo 2, prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre todos os montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e o seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Então nós precisamos obedecer a Deus. Abraão obedeceu a Deus. Primeiramente Abraão ouviu a voz de Deus, e depois Abraão obedeceu. O princípio da obediência é a base para o alicerce. Então toda construção ela não começa de cima, toda construção ela começa de baixo, toda construção ela tem uma base para poder ser levantada uma estrutura. E esse é um princípio da obediência. Esse princípio é um princípio a qual nós precisamos colocar em prática. O princípio de obedecer a Deus é uma construção fundamentada no Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a Ele, a vitória, ela é certa. Amém? Abraão, quando ouve e decide obedecer, pessoas que não prosperam, não avançam, não crescem, e são levadas ao fracasso, na maioria das vezes elas ouvem, mas não obedecem, e são levadas ao fracasso. Os maiores empresários, os maiores homens de Deus, ou aqueles que têm um empreendimento, quando não obedece aquilo que é colocado diante dele, ele sempre chega à derrota, ele sempre vai alcançar a derrota. Mas quando nós obedecemos, quando nós seguimos o princípio, quando nós vivenciamos, quando nós andamos dentro desse princípio, a vitória ela vem sobre as nossas vidas. O propósito do Senhor para uma vida vitoriosa passa pela obediência. Então esse é o alfabeto cristão, obedecer. Nós precisamos obedecer. Quando nós não obedecemos, há uma consequência. Quando nós obedecemos, há uma consequência positiva. Amém? Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Abraão, ele saiu daquele lugar porque o Senhor tinha orientado a ele. E quando Abraão obedece ao Senhor, ele vai convicto que o Senhor ia prover. O Senhor ia prover, mesmo ele não sabendo, porque o Senhor manda ele sair daquele lugar, que ele ainda ia mostrar aonde ele ia sacrificar Isaque. Mas Abraão obedece ao Senhor. Abraão, ele vivencia essa obediência quando o Senhor manda ele sair lá da terra dele, da sua parentela, que ele ia fazer ele prosperar, ele ia ser próspero, ele ia ser rico, ele ia ser pai de multidões. Abraão, ele é considerado como o pai da fé. Então Abraão, ele não duvida e ele começa a se organizar. Abraão, ele começa a juntar o que ele precisava para fazer o sacrifício. O que você precisa juntar para fazer sacrifício ao Senhor? Aonde nós precisamos nos sacrificar? Aonde nós precisamos reconhecer que nós precisamos desse sacrifício? O Senhor, ele está nos orientando a nós sacrificarmos algo. Então, o que estava afastando Abraão da presença de Deus era Isaque. E esse foi um sacrifício que o Senhor pediu. O que tem afastado o povo de Deus da presença dEle? Só você e Deus sabe o que tem te impedido de você estar mais próximo do Senhor, mais junto do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Quanto tempo você não ouve a voz do Senhor?
porque as pessoas elas têm olhado para as circunstâncias, as pessoas elas têm olhado para a situação, as pessoas têm olhado para o problema, as pessoas elas têm olhado para a pandemia, mas o Senhor, Ele está falando conosco nessa noite, que nós precisamos sacrificar algo que está impedindo de nós estarmos na presença do Senhor, algo que está impedindo de nós termos experiência com o Senhor. O Senhor te convida nessa noite a sacrificar aquilo que te afasta dEle, amém, irmãos? E nós, como pais, como filho, como discípulo, nós precisamos obedecer. E um exemplo claro são os nossos filhos. Nós sabemos que quando os filhos ele não obedece, o filho quando ele está querendo ir para o caminho aonde o pai não tem orientado, ele acaba padecendo, ele acaba sofrendo algo ruim. E nós precisamos ter o direcionamento, nós precisamos viver aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado. E essa semana eu estava orando e pedindo ao Senhor um direcionamento. Senhor, eu não quero falar nada que não seja da Tua vontade, mas eu quero falar tudo que o Senhor quer orientar a Tua igreja. E eu tive um sonho assim, eu sonhei que o Senhor levantava o profeta, e nós estávamos em um lugar onde existia uma multidão, e essa multidão, o pastor dava um comando para nós chegarmos a um determinado local, e nós saímos daquele local, e nós íamos caminhando, nós íamos andando, e eu lembro que a gente estava em uma mata, e muita gente, uma multidão seguia o pastor, e alguns diziam, eu vou entrar aqui que tem um caminho, eu vou entrar aqui que é mais perto, eu vou entrar aqui que eu vou chegar primeiro, e eu sonhando, eu não sou de guardar sonho, irmãos, e é como se eu estivesse sonhando, e eu vi assim, aonde a gente ia passando, aonde tinha os atalhos, aonde tinha os varadouros, aonde tinha lugares escuros, e lá na frente esses irmãos, eles saíam todo arrebentado, todo rasgado, uns arrastando os outros, porque tomaram atalhos. E eu me lembro que quando nós chegamos ao lugar onde o pastor determinou, nós nos encontrarmos, quantos irmãos estavam feridos, quantos irmãos estavam machucados, quantos irmãos estavam angustiados, tristes porque tomaram atalho, não seguiram o caminho pelo qual foi orientado, amém? E eu te digo nessa noite que o melhor lugar onde nós podemos estar é na casa do Senhor, obedecendo a Ele, ouvindo a voz dEle, seguindo os princípios, seguindo os ensinamentos. O Senhor tem falado na sua palavra que quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz à igreja. O Senhor ele tem nos orientado a seguir esse caminho. A porta larga, ela leva à perdição, mas a porta estreita, ela leva à conquista, ela leva ao Senhor. O nosso alvo é o Senhor. Abraão tinha perdido o alvo, porque Abraão estava priorizando Isaac. Qual é o teu Isaac? O que é que tem te afastado do Senhor? O Senhor ele quer trazer a vitória, quer te trazer a conquista, mas você precisa começar a ouvir o Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. A obediência é um princípio que não pode ser quebrado. Quando você quebra um princípio, você abre uma brecha, e essa brecha o inimigo ele entra e faz uma bagunça total. Amém, irmãos? No final de 2019, eu trabalhei 11 anos no atacado. Eu sempre trabalhei no atacado, trabalhei 11 anos no atacado. E em 2019 eu fui chamado para assumir uma loja de varejo. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha experiência nenhuma, né? E eu me lembro que quando eu fui para a loja,
eu coloquei diante do Senhor: Senhor, eu não tenho experiência nenhuma, mas o Senhor vai me capacitar, porque o Senhor é um Deus que capacita, e o Senhor não vai me levar neste lugar para me ser envergonhado, mas o teu nome vai ser glorificado naquele lugar. E eu cheguei sem nenhuma experiência, e tinha os setores, e cada setor eu fui para dentro, eu fui aprendendo, até eu começar a ver o que estava errado, para eu poder começar a cobrar. E eu me lembro que eu fui no setor de padaria, e no setor de padaria, a nossa matriz lá em Tarauacá, ela mandou todas as receitas da padaria. Então nós tínhamos que seguir passo a passo as receitas, nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos, porque eu poderia ficar doce ou salgado, ou estragar a produção. E eu me lembro que o nosso padeiro, ele toda vez quando ele ia produzir, a gente sentia diferença. Toda vez quando a gente ia produzir, a gente sentia diferença na produção. E eu me lembro que quando a gente ia fazer inventário da padaria, todas as vezes a padaria ela dava negativo. Todas as vezes a padaria dava negativo. E eu comecei a acompanhar o processo da padaria. E eu comecei a ver que ele pegava a receita, ele começava a produção, e quando ele estava no meio da produção, que ele já tinha usado todos os ingredientes, ele pegava uma pitadinha de sal, ele pegava uma pitadinha de trigo, ele pegava uma pitadinha de açúcar, ele pegava um pouquinho de óleo, e ali no final do inventário ele dava negativo. Por quê? Porque ele não obedecia aquilo que era imposto. E quando nós não fazemos de acordo com o que o Senhor, Ele nos orienta, acaba dando errado. Então a receita era certa, feita da maneira errada, porque não obedecia os princípios, não obedecia como deveria ser feito. E depois que nós organizamos isso, a nossa padaria começou a dar positivo. Isso é obedecer aquilo que foi colocado diante de nós. Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, não é diferente. Se o Senhor está falando que é para fazer assim, nós temos que fazer. Não adianta a gente querer melhorar, querer ajudar a Deus. Deus, Ele não precisa de ajuda. Quando Abraão recebe uma promessa que ele ia ter um filho, Abraão quis dar uma ajudinha para o Senhor. Abraão quis ter um filho fora do casamento, mas o Senhor tinha uma promessa. Deus, Ele não precisa de ajuda. Deus, Ele não precisa de empurrãozinho, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E para nós chegarmos à vitória, para nós alcançarmos a conquista, nós não precisamos dar um empurrãozinho no Senhor, nós não precisamos colocar o Senhor contra a parede, porque o que o Senhor tem prometido para a minha vida e para a tua vida, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Então, ouvir a voz de Deus é fundamental. Obedecer a Deus, isso é algo que não pode ser mudado. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos os princípios dEle, aí o Senhor, Ele vem com a sua mão sobre as nossas vidas e Ele traz a provisão dEle. Amém? Diga provisão. É isso que o Senhor está preparando para a minha vida e para a tua. A provisão dEle. A provisão do Senhor já está liberada. Basta nós tomarmos posse dessa provisão. O Senhor tem prometido uma multidão. Eu já tomei posse dessa multidão na minha geração. Eu já tomei posse dessa multidão na minha célula. Eu já tomei posse dessa multidão quando nós fomos enviados para algum lugar que o Senhor vai determinar. Porque esse é o propósito do Senhor. A promessa do Senhor é nos fazer mais que vencedor. Diga mais que vencedor. Então o Senhor, Ele não vai nos fazer qualquer um, Ele vai fazer mais que vencedor. Amém? Versículo 7, irmãos, diz assim: então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando junto. Havendo ele chegado ao lugar,
Deus disseram: edifica Abraão ali um altar, põe a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre a lenha. Versículo 13 diz: nisso levantou Abraão os olhos, e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres, no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. Amém? Isso é provisão de Deus. Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado, porque Abraão tinha sido aprovado. Abraão foi aprovado, e o Senhor, Ele veio com a provisão. Eu me lembro que no início do mês, eu e a Sândia, eu recebi, né, e nós pagamos todas as contas, e eu fiquei com o meu dízimo, e tinha uma conta para nós pagarmos, a nossa conta de energia, e vocês sabem que a energia ela tem aumentado todo mês, né? Falei, meu Deus, eu não vou conseguir pagar esse mês, mês que vem vai aumentar uns 10, acho que era 10 ou era 12%, e eu estava com o meu dízimo, e eu falei, Sândia, vamos fazer o seguinte, eu vou dizimar, meu dízimo estava separado, eu vou dizimar, e a energia a gente deixa aí, se cortar, a gente usa a vela, amém? Estava. E fui lá e devolvi o dízimo, né? Devolvi o dízimo, e isso no domingo. E na segunda-feira, eu estava na minha sala, sentado, e a Sândia pegou e me mandou uma foto, né? Aí ela falou, olha o que tem na minha conta. Aí eu não sei o que é isso. Eu falei, eu sei, é Deus. Se tu não quiser, tu pode transferir para a minha conta, porque o Senhor, Ele vem com a provisão. A provisão é de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos, a provisão do Senhor, ela é certa. 5 meses atrás, quando nós descobrimos que a Sândia estava grávida, eu falei, nós sentamos e nós decidimos que ela não ia mais trabalhar, ela ia ficar em casa, porque com a pandemia era perigoso e tal, e uma série de situações. Mas nós não tomamos essa decisão sozinhos, nós viemos diante do Senhor e começamos a apresentar ao Senhor essa situação. E a Sândia ficou 27 dias de férias em casa, e na sexta-feira, ela ia voltar na segunda, ela ia voltar e ia pedir demissão, 2 anos de empresa, ela ia pedir demissão para ficar em casa, mas nós começamos a orar ao Senhor, nós começamos a apresentar ao Senhor a situação, e na sexta-feira foi lançado um decreto pelo governo federal, que toda grávida, no primeiro mês de gestação, era obrigatório ficar em casa, e o governo federal pagava 80% do salário e a empresa pagava 20%, sem nenhum desconto. Isso é provisão de Deus. Isso é provisão de Deus. Eu não tenho dúvida que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos, a provisão ela é certa. Agora esse mês, isso eu estou falando, aí você me pergunta, só fala da Sândia? Não acontece nada na tua vida? Acontece na minha também, porque nós somos uma só carne. Nós somos uma só carne. O que ela recebe, eu recebo. E agora, esse mês, chegou uma notificação para ela, que a partir do mês que vem, ela está de férias. Como é que ela pode estar de férias se ela está encostada, meu irmão? É provisão de Deus. É provisão de Deus. Chegou a notificação para ela, a partir do dia 1º de setembro você está de férias, e a Sândia está de licença, e já chegou a notificação, eu levei, ela assinou, já mandei para o RH, e a partir do dia 1º ela está de férias, irmãos. Meu irmão, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Deus Ele prepara, Deus Ele vem com a provisão. Quando damos ouvido à voz de Deus, obedecemos os seus princípios, a provisão, ela é certa. Diga, é certa. A perseverança leva à vitória. O que ouve e não obedece ao Senhor não recebe o milagre. O Senhor já deu o direcionamento, agora é hora de praticar, para que alcancemos a vitória.
a hora de praticar para que alcancemos a vitória. Abraão foi recompensado com um cordeiro. Diga cordeiro. O Senhor está provendo um cordeiro na tua vida, amém? Abraão foi recompensado para com um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Hoje nós precisamos decidir a deixar a teoria e chegar a práticas. Vamos viver na prática as orientações que Deus tem dado a respeito da nossa vitória. O Senhor tem vitória para você, meu irmão. Diga, eu recebo. A partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma, porque o Senhor está derramando o milagre na tua casa, o milagre na tua família, o milagre no teu casamento, o milagre na tua vida financeira, o milagre na tua vida ministerial, na tua vida espiritual, nos teus negócios. Creia e acredite que o Senhor, Ele vai trazer a vitória. Seja ousado, meu irmão, decida ouvir, obedecer, porque a vitória é certa. Diga, a vitória é certa. Aleluia, fique de pé no seu lugar e aplauda o Senhor, porque a vitória ela é certa. Aleluias.